Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos uma live super bacana, super especial, uma live de aquecimento para o Congresso Internacional de Ozonioterapia e Práticas Integrativas, edição São Paulo. Tivemos esse congresso em Brasília há meses atrás, foi uma experiência muito bacana, uma experiência maravilhosa. Eu tenho aqui comigo a doutora Marli Gonçalves. Ela é uma das referências em ozonioterapia no Brasil e ela vai se apresentar para vocês. Doutora Marli, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz da sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e sei que vai ser uma live. Eu não tô te escutando. Já sei o que é. Pode falar. Está escutando? Sim, estou escutando agora. Eu que agradeço pelo convite, né? E estamos aí nos preparativos do 4º Congresso Internacional, né, de Ozonioterapia e Práticas Integrativas, e vamos conversar um pouquinho sobre ozônio, né? Justamente, o ozônio é muito mal interpretado, né? O ozônio é muitas vezes mal entendido, porque quando a maioria das pessoas fala de ozônio, eles estão falando daquele gás da camada de ozônio. Então o pessoal fica achando estranho porque faz essa correlação. E também tem muita gente que faz a correlação do ozônio com a poluição ambiental. Então existe ozônio da camada de ozônio, existe um ozônio específico que é um subproduto da poluição, mas o que nós vamos falar hoje aqui é o ozônio medicinal, é o ozônio usado para melhorar a saúde e principalmente para melhorar o funcionamento do cérebro, que é o assunto da minha palestra, que foi em Brasília e vai ser agora em São Paulo novamente. Isso não é achismo, pessoal, isso não é chute. Tem estudo publicado, tem ensaio clínico randomizado, tem meta-análise, ou seja, muita gente que fala que o ozônio não tem evidência, fala sem saber. Então, eu vou trazer para vocês aqui os números e a doutora Marli vai complementar com toda a experiência clínica que ela tem, vasta experiência na ozonioterapia, tá? Então, se você quer entender o que é ozonioterapia, como é que funciona, para que serve e o que a ciência tem a dizer sobre o ozônio, especialmente na proteção do cérebro, fica aqui com a gente nessa live. Essa conversa aqui vai valer ouro, ok? E não deixa de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa live que fica gravada sempre, pessoal, com alguém que possa precisar ouvir isso, ok? Mas antes de falar do cérebro, vamos falar um pouco mais em termos gerais sobre o ozônio, o começo do ozônio, né? Muita gente, então, ouve ozônio e não entende direito. Então, vamos lá. O ozônio, o que é? Ele é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. E é o oxigênio que a gente respira, tá? Só que o que nós respiramos tem 2 átomos, é o O2, né? Todo mundo já viu na escola o O2, né? Que é a composição química do oxigênio. Já o ozônio é a mesma molécula, só que tem 3 oxigênios, é o O3. E esse terceiro átomo, esse terceiro oxigênio, ele é um tanto quanto instável, ele quer se soltar, ele não quer ficar junto dos outros 2. E é exatamente essa instabilidade da terceira molécula que dá ao ozônio as propriedades terapêuticas. Então, ele vai reagir com os tecidos do corpo, ele vai liberar esse terceiro átomo, e nisso ele vai gerar os mensageiros que ativam uma cascata de efeitos no organismo, né? Então, o ozônio não é uma coisa nova, ele tem sido utilizado na medicina tem mais de 100 anos. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, médicos alemães já usavam ozônio para desinfectar as feridas. Nos anos 50 e 60, começaram a usar de forma mais ampla na Alemanha, e hoje temos vários países, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Cuba, China, Rússia, Brasil, parte dos Estados Unidos, reconhecem e regulamentam a ozonioterapia. Aqui no nosso país, a ozonioterapia foi incorporada ao Sistema Único de Saúde em 2018, como prática integrativa, e o Conselho Federal de Medicina, mais recentemente, autorizou o uso médico para 6 indicações, que seria úlcera de pé diabético, úlcera venosa crônica, úlcera arterial isquêmica, feridas infecciosas, osteoartrite de joelho e também dor lombar, no caso de hernia de disco. Doutora Marli, conta aí para o pessoal, na prática, para quantas coisas a gente usa o ozônio, além dessas 6 indicações do Conselho, e depois de muita briga, muita luta, a gente conseguiu ter essa aprovação. Antes mesmo da aprovação do Conselho Federal, teve já aprovação pelo Conselho de Odontologia,
e também pela enfermagem, né? Fala para a gente, doutora Marli. Nossa, o ozônio, ele é utilizado, né, em mais de 256 patologias e é coadjuvante. Quando a gente fala em ele ser um coadjuvante, a gente cita aqui o câncer, né? A gente tem vários artigos publicados falando dos efeitos da ozonioterapia no tratamento com os pacientes de câncer, como um coadjuvante. Então, a gente pode perceber que os pacientes que têm CA, que fazem quimioterapia, que fazem radioterapia e que fazem ozônio, eles são beneficiados de várias formas, né? Muitos que já fazem uso, não tem queda de cabelo, úlceras bucais, né? Não tem aquela fadiga que a gente sabe que a quimio e a rádio ela dá aos seus pacientes, né? Então, é um benefício assim que favorece muito aos pacientes de câncer, né? Um detalhe importante também é a questão da imunidade, né? Então, se você a gente recebe muito pacientes que estão fazendo quimioterapia, é interrompida porque a imunidade cai, e aí a gente começa a fazer o ozônio retal ali no paciente, 7 dias de ozônio retal, você consegue aumentar 40% do nível plaquetário do paciente. Então, isso é um ganho muito importante, né? E é algo, né, que a gente luta para que seja visto como algo que realmente vai complementar as terapias, né? A gente não está aqui para pegar espaço de ninguém, mas sim no âmbito de olhar para o paciente de uma forma humana, né? Unicista, e ver que tem algo que pode complementar, que pode ajudar no tratamento. Ninguém está aqui substituindo um tratamento, mas a gente está fazendo com que o paciente tenha um ganho maior. Pensa um paciente que está ali fazendo, que não pode fazer a químio porque o nível plaquetário está baixo, e aí, de repente, você faz ozônio e esse nível sobe, né? Então, é um ganho muito grande para os pacientes, né? Não só no CA, mas a gente usa aumentando a imunidade e várias patologias, né? Várias patologias. Muito bem. Então, vocês estão percebendo, né, que o ozônio tem múltiplas aplicações. Eu comentei que rapidamente nós vamos nos aprofundar depois sobre a questão cognitiva. Tem as 6 indicações que eu acabo de falar, né, de úlceras e feridas e osteoartrite do lombar. Ela acaba de falar do câncer também, tá? Então, as 6 indicações do Conselho Federal de Medicina são as que têm mais evidência acumulada, né? Por isso que foram as primeiras a serem aprovadas pelo Conselho, mas a aplicação clínica é muito mais vasta, muito mais ampla, né? E muita gente estranha isso daí. Como é que pode? Isso aí é uma panaceia, né? E panaceia em medicina tem uma conotação negativa, né? Panaceia vem do grego, né? Tratamento de todas as doenças. Então, na medicina, isso é visto com muita desconfiança, porque não é entendido como uma coisa real, um tratamento que possa ser amplo. Mas sim, o ozônio médico ele tem várias evidências e várias características que explicam por que ele é tão amplo, tá? E eu vou explicar agora aqui para vocês. Porque o ozônio faz pelo menos 4 coisas no corpo ao mesmo tempo. Ele é antimicrobiano, ele vai inativar bactérias, vírus, fungos e protozoários. Logicamente, para ter esse efeito, tem uma concentração específica, tá? Pensa numa ferida infectada que não cicatriza ou numa infecção resistente ao antibiótico. O ozônio também pode ser uma ferramenta poderosa como anti-inflamatória, numa outra concentração, tá? Então, o ozônio é uma ferramenta poderosa para infecção numa concentração, numa outra concentração ele tem efeito anti-inflamatório. Então, já está provado, ele reduz as citocinas inflamatórias, que são aqueles mediadores, aquelas substâncias mensageiras que mantêm a inflamação crônica ativa no corpo.
Terceira propriedade, melhora a oxigenação dos tecidos. Por quê? Porque o ozônio aumenta uma substância nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, né? Nas células que carregam o oxigênio, chama 2,3... Oi? Fluidifica as hemácias. Fluidifica, né? Já vou falar desse assunto também. Então, vai aumentar a substância chamada 2,3 DPG, que faz a hemoglobina liberar mais oxigênio para os tecidos. A quarta ação do ozônio é a imunomodulação, que a Marli acabou falando aqui já, né? Então, ele não apenas aumenta a imunidade, vai modular. O que é modular? Se tiver exagerado para um lado, ele joga para o outro. Então, regula, equilibra, ativa quando precisa ativar e acalma quando precisa acalmar. E tem um quinto efeito, tá, que é muito interessante, é a hormese, tá? Então, eu vou explicar direitinho para vocês o que é hormese, tá? Esse é um conceito dos mais importantes da live de hoje para a gente poder entender a ozonioterapia, tá? Então, quando a gente usa ozônio médico, ozônio medicinal, ele entra no sangue em dose controlada. Então, a gente trabalha entre 10 e 80 microgramas por mililitro, geralmente a faixa mais comum é 20. Ele causa um estresse oxidativo bem leve e bem temporário, tá? E esse microestresse, ele funciona muito parecido, por exemplo, com um exercício, tá? Ele vai acordar as defesas do seu organismo. Então, quando você faz uma atividade física, você está estressando um pouco o seu organismo, tá? Gerando um estímulo que, a princípio, é um estímulo que gera um estresse. Quando você se recupera desse exercício, quando você está comendo, descansando, dormindo, aquele exercício que você fez vai induzir uma recuperação, e essa recuperação que vai fazer você ficar mais forte, mais rápido, vai fazer você ficar mais eficiente, tá? Então, assim como correr estressa os músculos do coração, é esse estresse que vai virar o fortalecimento depois na recuperação, tá? E quando isso acontece dentro das mitocôndrias, que são as usinas de energia das suas células, a ciência chama esse fenômeno de mito-hormese, tá? Então, assim, hormese é justamente um estímulo que parece ser negativo, mas a reação a esse estímulo é muito melhor do que o estímulo inicial que pareceu negativo, né? Então, nós temos aí o professor Botti, é o pai da ozonioterapia moderna. Ele fez um resumo numa revista chamada Medical Research Reviews. O ozônio é um oxidante forte e, ao mesmo tempo, é uma droga médica. E nós sabemos, desde a época dos gregos, né? Desde a época do pai da medicina, a dose faz o veneno e a dose faz o remédio. Então, ozônio em alta concentração é tóxico. Ozônio na concentração certa, ele vai ativar o sistema de defesa do organismo, ele vai ativar a hormese e vai ser benéfico para o nosso organismo, tá? Então, o que acontece quando tem esse microestresse provocado pelo ozônio? Ele vai ativar o seu corpo. E o mensageiro principal dessa ativação é o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, tá? Esse peróxido de hidrogênio, ele é liberado em dose baixinha, ele vai ativar uma via dentro da célula chamado NRF2, tá? Então, esse é o maestro das defesas antioxidantes do seu corpo. Então, quando é ativado o NRF2, essa molécula vai para o núcleo da célula, liga os genes que produzem várias enzimas antioxidantes. É o caso da superoxidase, da catalase, da glutationa, que são os antioxidantes que o seu corpo mesmo fabrica. Então, é uma maneira interessante. Em vez de você tomar vitamina E, vitamina C, qualquer antioxidante, seja carotenoide, seja flavonoide, você está dando um agente levemente estressor no seu corpo, o seu corpo é induzido a produzir esses antioxidantes, né, que vão gerar uma série de benefícios, né, como se o ozônio estivesse ensinando o seu corpo a produzir seus próprios antioxidantes, tá? Então, é bem interessante. Então, você vai ter efeitos positivos para dor, tem revisões mostrando que o ozônio na osteoartrite de joelho dá um resultado comparável ao uso do corticóide. Olha, o corticóide é uma das drogas mais poderosas da medicina, cheio de efeito colateral, mas é uma droga muito poderosa, ok? Então, o ozônio, veja como ele é poderoso, ele vai ter um perfil de segurança muito melhor que o corticóide, só que ele vai ter um efeito comparável. Por exemplo, na hérnia de disco, a injeção do ozônio dentro do disco vai dar resultados comparáveis à cirurgia. Olha o poder do ozônio, tá? A cirurgia da microdissectomia em pacientes selecionados, ok? Logicamente, não são todos os pacientes. Isso sem
submeter esse paciente a um estresse cirúrgico. E na fibromialgia, essa doença tão complicada de tratar, que todo médico sai correndo quando vê um paciente, menos eu, sai correndo quando vê um fibromiálgico. Tem estudos mostrando que o ozônio pode ajudar na melhora da dor, da fadiga, da qualidade de vida, em feridas, né, como eu falei, que foram as aplicações que o Conselho Federal de Medicina aprovou, especialmente no pé diabético, os resultados são tão consistentes que obrigou o Conselho Federal de Medicina, depois de muitos anos de relutância, a aprovar, né? E na oncologia, né, como a doutora Marli falou agora há pouco, né, no câncer, o ozônio está sendo estudado, né? Ela acabou de falar sobre isso, está sendo estudado como terapia de apoio para melhorar a oxigenação tumoral, lembrando que o oxigênio para o tumor é tóxico, tá? A maioria das células tumorais, elas não conseguem tolerar o oxigênio, modular a imunidade e reduzir os efeitos colaterais da quimio e da rádio. Fala um caso aí que você se lembra, Marli, de paciente oncológico que estava fazendo quimio ou rádio, ou os dois, que o ozônio você percebeu. Você até comentou aqui que a pessoa que estava com plaqueta baixa fez o ozônio, né? E melhorou a tolerância dela ao tratamento. Você lembra mais de um caso? Isso, nós temos pacientes lá. Eu tenho um paciente especial lá na minha clínica, câncer de pâncreas, que foi para casa por paliativo. E esse paliativo já tem 1 ano e 9 meses. E nós fazemos, claro que isso engloba várias outras terapias que nós utilizamos, né? Como desparasitação, mas ele faz o soro ozonizado. E aquilo que você acabou de falar, a questão do peróxido de hidrogênio, que oxigena a célula tumoral e ela não resiste e ela faz apoptose, né? E esse é um paciente que está conosco, que assim, é um caso fantástico de ozonioterapia e que está sobrevivendo. E a gente vê também a carga tumoral dele, os níveis do CD4, os marcadores tumorais dele, todos assim abaixando, né? Ele está um paciente que hoje ele vive muito bem, tem uma qualidade de vida muito boa, em se tratando de um câncer que é um câncer de pâncreas, que a gente sabe que 90% vai a óbito, né? Então, assim, é um caso, assim, magnífico. E a gente também tem um câncer, uma paciente que estava com câncer de mama, também, NIC5, e estava esperando a cirurgia, né? Essa paciente, ela estava esperando cirurgia, ser chamada para cirurgia, e nesse interim, a gente estava fazendo ozônio nela, e eu, na minha ousadia, eu aplicava, tinha a localização do tumor na mama, e eu apliquei ozônio no tumor. Eu devo ter feito, assim, umas 8 ou 9 aplicações no tumor, bem localizado, dava para ir, fui com a agulha, e essa paciente, em especial, quando ela foi para o centro cirúrgico, não tinha mais tumor. O médico perguntou pelo tumor, acordou ela, mostrou, falou assim, olha, não tem tumor. E ela foi para o raio-x, fizeram uma ressonância lá na hora, o médico constatou que não tinha mais tumor, ela voltou para o centro cirúrgico, por desencargo de consciência, o médico tirou um pouquinho, né, do local que supostamente o tumor estava ali, e ele estava, né? Supostamente não, ele estava, mas que depois esse material foi para a biópsia, e quando voltou, não tinha nenhum traço mais de malignidade. Pessoal, é uma história fantástica. Realmente a gente recomenda que se utilize o ozônio como
terapia adjuvante, tá? A Mali está lembrando um caso muito bacana, muito especial, só que em nenhum momento nós estamos sugerindo aqui que você deixe de fazer o tratamento com o seu oncologista, deixe de fazer cirurgia, deixe de fazer químio, rádio. Obviamente, cada caso é um caso, tem que ser discutido, tem que ser analisado, mas assim, aqui a gente está deixando claro que o ozônio é uma ferramenta muito interessante, tá? Mas que você nunca deve substituir o tratamento que o seu médico está sugerindo a você, tá? Baseado só num caso que foi uma resposta fantástica, uma resposta espetacular, como foi esse caso. Está deixando bem claro para vocês não fazerem decisões de maneira precipitada. Mas realmente a gente vê vários casos de ozônio causando assim resultados maravilhosos, né? Mas na maioria dos casos o ozônio ele vai casar muito bem com o tratamento ortodoxo. Com certeza. Tá? E não substituir. Um tratamento conjunto, né? Exatamente. A gente faz um tratamento conjunto. Uma das coisas que a gente não fala para o paciente é exatamente isso. Olha, a gente não tira nada, você vai continuar fazendo o seu tratamento com o seu médico do jeito que ele te orientar, né? E jamais a gente vai orientar um paciente a parar com o que ele está falando, com o que ele está fazendo. E a gente, só para ilustrar um pouquinho também, que é muito interessante, é uma paciente de 73 anos, com câncer no intestino, e nós também fazendo ozônio retal, fazendo autoemoterapia maior, e essa paciente tinha que ir para o centro cirúrgico, e fez uma temporada, ela quis esperar um pouco, e começou a fazer o tratamento conosco lá, e agora ela só está, o médico depois foi reavaliar, disse que não precisava operar, e que só ia ficar com a medicação, né? Ela está fazendo a medicação quimioterápica oral, e continua com a gente fazendo ozônio. Então, são ganhos que são muito consideráveis, né? A gente Sem sabe dúvida. o risco que é para uma paciente nessa idade entrar para um centro cirúrgico, operar, e agora só está com o tratamento oral, isso é muito importante. É um ganho enorme, né? Um ganho enorme, e graças a Deus essa pessoa teve um médico sensato aí que pôde ver a regressão da doença e fez o ajuste necessário, né? Porque poderia ser uma pessoa teimosa e jogar o tratamento, às vezes, desnecessário só para provar um ponto, né? Não, e o interessante é que eu falei assim, olha, eu falei para ela, não conta para o seu médico que você está fazendo ozônio, não, senão ele vai, aí ela, nada, eu vou contar. E graças a Deus ela contou, ele viu o resultado e ele, assim, aprovou, não, continua, porque isso aqui eu nunca vi na minha prática clínica, eu nunca vi um negócio desse. Se está dando certo, por que a gente vai parar? Então, às vezes, a gente para e pensa, né? Se todos pensassem dessa forma, que é algo que a gente está complementando, que a gente está ajudando, a gente ia ajudar muitos pacientes, né? Ah, sem dúvida. Inclusive, tem uma pergunta muito interessante, eu não vou saber responder, mas talvez você saiba, Mari. A Maria Luísa, ela pergunta, vou até colocar na tela a pergunta aqui. Se foi autorizado no SUS, né, o tratamento de feridas, por que não está sendo utilizado nas UBS? Bem, eu não trabalho no SUS há muito tempo, então eu não saberia responder isso. Você teria um palpite para responder para ela, não? Ela é da onde? Não se identificou aqui, não sei. Eu vou falar um pouquinho da minha realidade, da realidade que eu vivo lá em Brasília. Eu sou RT de algumas clínicas e lá em Brasília, né? E uma das coisas que a gente tem batido é nessa questão. Lá em Brasília, o Conselho de Medicina não protocolou a ozonioterapia. Entendi. O regional, você fala, né? O regional. Então, isso está sendo um entrave muito grande. Agora, com relação a isso que ela falou, eu não sei de onde ela mas isso precisa que alguém, né, da região tome uma posição de fazer a instalação. Existem os passos que a gente dá
para instalar um serviço de ozonioterapia no serviço público. Existe os passos. A gente sabe, alguns lugares tem, né? Uma cidade no interior aqui de São Paulo, em Belém, eles implantaram, não é Birigui, esqueci o nome da cidade, que houve a implantação, inclusive eu ajudei nessa implantação, e outros lugares também que houve essa implantação, mas precisa de um interesse, e esse interesse vem da prefeitura, né? Precisa que alguém tenha esse interesse e que alguém tome mão para aprovar e fazer o projeto. Isso é muito importante você estar falando, Marli, porque assim, uma coisa é você ter a previsão legal de ter alguma coisa no município ou no estado. Outra coisa é o agente público solicitar aquilo. Porque você tem uma previsão de que pode ser implementado, mas se ninguém tiver interesse, não conhecer o assunto, não vai pedir. Não vai, né? Não vai. Por isso que lives como essa são tão importantes para a gente esclarecer as pessoas, né? Precisa realmente de ter isso. Eu tenho um desejo muito grande de implementar isso lá em Brasília, mas enquanto o Conselho Federal Regional de Medicina não... como é que eu falei? Não protocolar... Não regulamentar, né? E não regulamentar. Na realidade, não é regulamentar. Na realidade, é protocolar a ozonioterapia como uma prática. Porque, por mais que eles tenham reconhecido tudo, o federal reconheceu, cada região tem que implementar, tem que colocar ali que realmente está funcionando e tudo. Então, precisa desse interesse. Maravilha. E precisa que alguém também tome pé da região. Ela, por exemplo, se ela é ozonioterapeuta e ela quer colocar isso no SUS, eu posso até dar os passos que eu tenho, o caminho que você tem que percorrer para implementar, não é difícil, tá? Não é difícil implementar, porém, a gente precisa que o prefeito, né, da cidade tenha esse interesse de implementar, tá? Colocar o sistema dentro do SUS. Maravilha. Antes de continuar, eu queria até esclarecer para quem não conhece bem esse tema. Muita gente, às vezes, ouve falar e fica dando risada, ozônio retal e tal. Vamos explicar para as pessoas que não conhecem o assunto, porque muita gente imagina coisas estranhas, tá? Tem várias maneiras de aplicar o ozônio, cada uma tem a sua indicação, tá? Nós temos, por exemplo, a autohemoterapia maior. O que é isso, né? O profissional coleta entre 100 e 200 ml do sangue num recipiente fechado, que é exatamente uma bolsa de transfusão sanguínea, que tem um material resistente ao ozônio, não é qualquer material que pode tolerar o ozônio, então tem que ser um plástico específico, e tem um anticoagulante, tá? E esse sangue é misturado com ozônio, então é uma mistura oxigênio-ozônio, geralmente de 1 para 1, ok? Numa concentração controlada, e esse sangue volta pela veia, e esse procedimento geralmente demora por volta de meia hora, tá? Então, é uma via muito interessante para a cognição, por exemplo, uma via muito boa para efeitos sistêmicos, quando você quer que o ozônio atue no corpo inteiro, ok? Então, é a via mais usada no estudo de neuroproteção que eu fiz o levantamento para a minha palestra no congresso. E tem a autohemoterapia menor, que é mais popular, né, que muita gente conhece, mas muita gente conhece aquela autohemoterapia que não vai ozônio, que é só tirar da veia e colocar... Que eu entendo que é muito melhor você fazer a variedade com ozônio. Então, você coleta uma quantidade bem menor de sangue, né, por volta de 5 a 10 ml de sangue, mistura com ozônio e aplica de volta no músculo, tá? E isso aí tem um efeito mais imunomodulador, então é utilizado em doenças autoimunes e alergias, tá? E o que muita gente faz brincadeira, faz caçoa, faz troça, que é a insuflação retal, tá?
mas a insuflação retal é uma das vias mais práticas, porque a mucosa do reto ele absorve o gás direto para a circulação através do sistema venoso porta, tá? Então, através das vias hemorroidárias que vai para o sistema venoso porta. Então, é um sistema não invasivo, indolor, pode ser feito em casa sem grandes complicações, e isso é muito utilizado aqui no Brasil, mas também na Europa, especialmente na Itália, tá? E tem várias outras maneiras, por exemplo, você tem a aplicação tópica, você pegar água ozonizada aqui, já comentaram aqui para uso na candidíase vaginal, inclusive eu quero escutar a Marli sobre isso, né? Mas até, então você pode pegar água ozonizada, colocar em ferida, lavar ferida, você pode pegar, ozonizar o óleo, né? Óleo de girassol e outros óleos, né? O bag therapy, né? A terapia com bag, né? Que o membro, a perna que tem a ferida é envolta num saco com ozônio para tratar das úlceras da perna. E tem as infiltrações, tá? Que a gente tocou bem rapidamente no assunto, mas você pode pegar e infiltrar o ozônio com injeção, tá? Por exemplo, na região paravertebral, para hernia de disco, intraarticular, para osteoartrite, tá? Então, eu queria que você comentasse aqui, porque tem uma pergunta. Fala da sua experiência sobre de ozônio na candidíase vaginal. Inclusive, eu vou até fazer minha propaganda. Eu preparei um e-book só sobre candidíase com o uso do ozônio. Está lá na minha bio, tá? Quem quiser. Mas eu vou falar aqui. Minha experiência é maravilhosa. Aliás, doutor, quando eu comecei com o ozônio, uma das pessoas que eu testei foi em mim, para candidíase. E naquela época, sem tanta expertise que eu tenho hoje com a ozonioterapia, foi fantástico. E eu posso dizer, né, candidíase é algo que tem muito a ver com a imunidade, né, mas que nunca mais eu tive na minha vida, candidíase. Então, na candidíase, a gente vai usar sempre a água ozonizada, nunca colocar o gás direto na vagina, sem a água, porque, na realidade, quando você vai tratar a candidíase, você faz um fluxo de 10 minutos contínuo, mas com a água lá dentro, né? Geralmente, se não for uma candidíase de repetição, 10 sessões é o suficiente, fazendo 2 vezes na semana, a 35 microgramas. E agora, se for uma candidíase de repetição, aquelas pacientes que têm 5, 6 candidíase no mês, ou que está sempre alguma coisa, né? Está sempre tendo recorrente, geralmente vai mais sessões, né? A gente passa aí para 15, 20 sessões. Mas lembrando, tá, gente, que na candidíase, se você não tratar o estômago e o intestino, não vai funcionar, tá? Tem que lembrar que o fungo começa ali. Eu sempre prescrevo para as minhas pacientes 10 dias de óvulo, óvulo ozonizado, né? E as cápsulas, 60 dias de cápsulas, tomando a cápsula de ozônio 30 minutos após as refeições. E o principal também, né? Aí vem várias coisas, tirar o açúcar, né? São vários fatores também que você tem que alinhar, e o açúcar é um deles. Então, aproveito aí, eu vou fazer o meu jabá também, tem um monte de vídeo no canal sobre esse assunto. Então, você use o ozônio, como a doutora Marli está falando, mas tem vários outros recursos que você pode utilizar para tratar esse SIFO, né, que é Small Intestinal Fungal Overgrowth, excesso de fungo no delgado, que pode perpetuar aí uma candidíase vaginal pela comunicação entre as mucosas que a gente tem, né? A gente tem a mucosa malte, a GALT, a mucosa vaginal, que comunicam entre si. E o José Mariano já está muito impaciente, quer que eu fale logo do ozônio para cognição e Alzheimer. Nós vamos falar, viu, José? É que a gente quer colocar em contexto aqui o ozônio de uma maneira mais geral,
para que as pessoas entendam por que o ozônio tinha essa má fama de ser, né, uma panaceia. Como eu falei, panaceia em medicina geralmente tem uma conotação negativa, por causa dessas propriedades que eu comentei aqui agora há pouco, né? Por isso que a gente não entrou diretamente no tema ainda, tá? E lembrando, pessoal, tá? O ozônio inalado, tá? Ele é tóxico, ele é neurotóxico, tá? Isso está documentado. Tem estudo de 2024 que mostrou que ratos expostos ao ozônio inalado acumulam uma proteína mal formada, que é aquela mesma proteína do Parkinson, alfa-sinucleína, tá? Não se usa ozônio inalado. Tem gente que usa o ozônio no ouvido, tá? Mas não pode inalar o ozônio, ok? Então, mais o ozônio na técnica correta, né? Técnica correta, né? Pela técnica correta. Né? E a taxa de complicações com ozônio na literatura é extremamente baixa. Não tem nenhum procedimento médico que tenha segurança do ozônio, tá? A taxa de evento adverso é de 0,0007%, ou seja, 7 em 1 milhão, tá? Então, isso aí estou falando de taxas de eventos adversos graves, tá? Então, os eventos que podem acontecer são leves e passageiros, então é muito seguro utilizar o ozônio, tá? E existe todo o procedimento de segurança, equipamentos certificados, né? Usar oxigênio medicinal, tudo isso daí, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Maria? Porque eu fiz um artigo recentemente falando exatamente sobre isso, que o ozônio em si só, ele foi de um caso, né? Eu fiz uma meta-análise de um caso, né? De uma sepse com aplicação, mas o problema não foi o ozônio, o problema foi a técnica, né? Mal direcionada e falta de asepsia. Então, muitas das vezes ocorre alguns problemas, mas esses problemas não são causados pelo ozônio. Má técnica, né? E falta de asepsia, né? Que são coisas que... Então, é bom ter falado isso, Mari, porque como eu falei aqui... não tem nada a ver com isso, porque porque quando acontece o problema, o primeiro culpado quem é? É o ozônio, né? Sim. Mas não é o ozônio, é o profissional que aplicou, principalmente, quer ver um assunto, uma coisa que já aconteceu e que eu fico assim até chateada, porque você ensina o aluno a técnica certa de como fazer, a agulha que você vai usar, e ele muda tudo aquilo que ele aprendeu. Então, a gente sabe que o ozônio é um gás. Se você não usa a agulha certa, né, com o bisel certo, né, com calibre certo, o gás ele pode expandir de uma forma muito rápida e pegar outros canais e poder acontecer dar uma paralisia momentânea, mas isso não foi o ozônio. Todas as vezes que esses casos vieram a mim, que relataram, foi material errado e técnica errada. Então, eu queria só fazer uma observação, porque eu acho que tem muita gente, só porque sabe que o ozônio, em certa concentração, isso tem que ser falado, né? É antimicrobiano, fica pensando que só de meter o ozônio lá que já resolveu o problema. Não é assim, você tem que fazer as técnicas antissépticas corretas, né? Você não pode sair fazendo ozônio a moda, não posso falar aquele palavrão, né? A moda, você já sabe o que eu vou falar, né? Enfim, então tem que fazer direito, não pode abrir mão da antissepsia justamente porque ozônio supostamente vai ser antimicrobiano, tá? Não são todas as concentrações que ele vai ser antimicrobiano, né? Isso, exatamente. Né? Então, vamos falar aqui da parte neurológica, porque nosso amigo aqui, o José Mariano, está querendo saber. Vamos lá. E muita gente que está acompanhando essa live também está querendo saber, tá? Então, vamos falar de números aqui. A OMS estima que mais de 57 milhões de pessoas desse mundo
afora tem demência, tá? A maioria aí, uns 70% vai ser Alzheimer. E a projeção para 2050 é mais ou menos 140 milhões de pessoas. Então, essa doença está crescendo a níveis galopantes, tá? E o que a gente tem de remédio? Tem aquelas drogas antigas, donepezila, rivastigmina, memantina, essas coisas, tá? E essas drogas, elas simplesmente só atrasam a evolução da doença, tem um benefício modesto, benefício temporário. E você tem os anticorpos monoclonais mais recentes, donanemab, lecanemab, que tem um custo altíssimo, muito efeito colateral, né, sangramento e edema cerebral, e também temos aí uma taxa modesta, bem modesta de melhora, tá? Então, mesmo as drogas mais recentes não estão mudando a progressão da doença. Então, a gente tem que usar vários mecanismos aí multifatoriais, e o ozônio tem um papel bem importante aí, tá? Lembra quando eu falei do NRF2, que é uma molécula que é induzida pelo ozônio, que vai induzir a produção de enzimas antioxidantes e também vai melhorar a oxigenação, tá? Isso acontece no cérebro também, tá? Só que tem 2 efeitos a mais no cérebro que são muito importantes. Primeiro, acontece uma coisa chamada ativação da autofagia, tá? O que é isso? É o sistema de limpeza celular. Lembra da beta-amiloide, né? Que é aquela proteína mal formada que acumula no cérebro dos portadores do Alzheimer, né, que por muitos e muitos anos tentaram resolver o Alzheimer simplesmente eliminando o beta-amiloide. Então, essas proteínas mal formadas, elas vão ser limpadas pelo sistema de autofagia, tá? É a mesma coisa com a proteína tau, aquela proteína que se emaranha também no cérebro, tá? Então, a autofagia é um mecanismo que remove essa sujeira, e o ozônio ativa esse sistema de limpeza por um eixo específico que é ativado pelo NRF2, que tem essas siglas aí de sopa de letrinha, né, pessoal? PCT2, que é a P1. O que eu posso fazer se cientista gosta de sopa de letrinha, né? Então, é como ligar o modo faxina das células cerebrais. E o segundo mecanismo que acontece também no cérebro é o aumento de uma substância moduladora, o BDNF. BDNF é uma sigla em inglês que significa Brain Derived Neurotrophic Factor, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, ele é um adubo para os neurônios, tá? Pensa que o neurônio é uma plantinha e o BDNF é o adubo. Então, quando o BDNF sobe, os neurônios fazem novas conexões, novas sinapses e se fortalecem, tá? E tem um estudo russo com 140 pacientes que mostrou que a ozonioterapia pode normalizar os níveis da substância tão importante, esse adubo cerebral BDNF, tá? Tem uma meta-análise também de 2020, foi publicado no Aging Research Reviews, tá? Que mostrou que o ozônio ativa esse NRF2 do cérebro, inclusive com números estatisticamente altamente significantes, tá? Então, um P, isso é uma coisa de estatística, um detalhezinho, mas quem entende isso sabe que o P, quanto mais baixo, mais a estatística é forte, tá? Então, o P era de 0,00001. Então, realmente, o efeito na ativação do NRF2 foi bem significativo e inibiu também a via inflamatória NF-kappa-beta, que é o motor da neuroinflamação, tá? Então, esse estudo, apesar de não ser um estudo tão grande, foram cerca de 65 pessoas, teve esses achados muito importantes, tá? Então, no cérebro, o ozônio faz 5 coisas ao mesmo tempo. Ele é um antioxidante, melhora a defesa do cérebro aos insultos, ele é anti-inflamatório, ele melhora a circulação, a oxigenação, promove a limpeza celular, promove o aumento do adubo do neurônio, tá? Então, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, e a gente conhece pouquíssimas coisas que têm essa característica de fazer tudo isso junto, tá? E, doutora Marli, eu queria te perguntar, na sua prática, na sua parte prática aí do seu dia a dia, você vê o ozônio surpreendendo em que mais aspectos que você se lembra aí da sua prática? Vou falar um pouquinho aqui do autismo, né? Como é impressionante você pegar uma criança ali que tem um autismo, que tem o espectro autismo, e você fazer o ozônio e ver essa criança mudar, né? A gente sabe que ele tem as crianças
com autismo tem aquele problema intestinal, né? Aquela desbiose intestinal, a desbiose intestinal, e eles sofrem com aquilo e não conseguem verbalizar o que tem. E aí você faz ali o ozônio retal nessas crianças, e como melhora, e melhora tudo. Melhora a parte cognitiva, principalmente a parte cognitiva, melhora... eu sempre vejo uma criança que nós estamos tratando lá na clínica, como ele entrou e como ele é hoje, né? E a mãe, você já olha a família, né? Porque não é fácil você ter uma criança autista, cuidar de uma criança autista, principalmente no início, né? E essa criança, ela tem 4 anos, e a mãe, assim, daquelas que procurou 1000 tratamentos, achando, né, que ia resolver com medicamentos, com terapias, e vou falar para ela, assim, algo que saiu da boca dela. Como é que pode, esses 4 anos, basicamente 3 anos que eu trato meu filho, e nada funcionou, e como é que um gás que foi introduzido ali no ânus dele mudou a vida do meu filho? Isso é muito importante, porque realmente eu acredito que esse caso, o ozônio ele atua por várias vias, ele atua tanto pela via de melhorar a desbiose intestinal, é muito comum crianças autísticas terem um desequilíbrio da flora, do microbioma, e essas crianças não sabem, às vezes, verbalizar que estão constipadas, que estão com dor, que estão com gases, né? E, então, o ozônio pode ter melhorado muito nesse sentido, e também pelo efeito anti-inflamatório que já falamos aqui, pelo efeito de melhorar a oxigenação cerebral, de melhorar o BDNF, pelo efeito também imunomodulador, porque muitos autistas têm o sistema imune desregulado, tá? Então, são múltiplos mecanismos, tá? Por isso que essa criança teve essa resposta. Lembrando, pessoal, ninguém aqui está falando para vocês largarem o tratamento ortodoxo, para vocês largarem as terapias ABA, a fono e por aí vai, mas a gente sabe que o autismo tem pouquíssimos tratamentos aprovados, né? E geralmente esses tratamentos são mais para acalmar a criança, não para mudar a evolução da doença. Então, é muito, muito importante que você tenha em mente que qualquer terapia que possa ajudar, e esse é um bom exemplo de uma doença que a terapia multidisciplinar vai ter os melhores resultados, né? A gente sabe que um subgrupo dos autistas vai ter um problema na questão do receptor de folato cerebral. Hoje, graças a Deus, a gente já tem disponível o exame que vê isso. Vai ter outro subgrupo que é mais desbiótico, outro subgrupo que é mais uma questão de mitocôndria, né? Eu tenho uma aula sobre esse assunto também que eu dei lá no Congresso de Autismo, que teve também esse ano. Então, o ozônio cabe muito bem para o autista, assim como eu já falei no caso do Alzheimer e no caso do Parkinson, tá? Então, eu vou falar na minha aula lá, né, no Congresso, que tem vários estudos em humanos já que tem resultados. Tem um estudo que foi publicado, por exemplo, no Neurology International em 2026, esse ano, com 174 pessoas, 81 pessoas com comprometimento cognitivo leve, 93 controles e 10 sessões de autoemoterapia maior depois, 2 vezes por semana, houve sim uma melhora significativa no teste cognitivo simplificado MoCA, né, o Montreal Cognitive Assessment, e teve, então um tamanho de efeito médio para cima. Então, você teve aí um bom resultado com a autoemoterapia maior para esses pacientes nesse estudo que foi publicado esse ano, tá? E uma coisa muito interessante, as pessoas que são submetidas ao ozônio têm uma melhora muito interessante do olfato, tá? Então, por que melhora esse olfato? Tá? Aí tem uma explicação para isso, tá? Isso é muito importante porque a perda do olfato é um dos primeiros sinais de neurodegeneração. Então, uma das primeiras coisas que acontece com a pessoa que está entrando em demência, antes de ter os esquecimentos, é o olfato, né? E todo mundo lembra que na pandemia teve esse problema, né? Das pessoas perderem o olfato, né?
Então, o bulbo olfatório é uma das primeiras áreas do cérebro que é afetada tanto pelo COVID quanto pelo Alzheimer, tá? E também acontece no Parkinson, isso não é coincidência, pessoal, tá? Então, se o ozônio melhora o olfato, ele vai estar agindo no início da cascata antes da doença se instalar, tá? Então, tem vários aqui estudos sobre o ozônio, tem um que foi publicado em 2025 na Frontiers in Medicine, em que 62 pacientes que tiveram AVC isquêmico foram tratados, foram divididos em 3 grupos, um controle, o placebo que usou só oxigênio, para provar que... Olha que interessante esse estudo. Ele queria provar que o ozônio é diferente do oxigênio, né? Porque a gente sabe que a mistura medicinal que a gente usa é mais oxigênio que ozônio. Né? Então, eles quiseram mostrar que o ozônio tem um efeito que não se justifica só pelo oxigênio, tá? Então, eles dividiram em 3 grupos, o grupo controle, o placebo, que seria oxigênio puro, e a ozonioterapia. E 5 dias de tratamento depois, o grupo do ozônio teve uma redução de 30% na escala de severidade neurológica, tá? Mostrando que o ozônio atuou na prevenção da piora desses casos, que foram casos aí de AVC, tá? E tem um AVC isquêmico, inclusive. Pode falar. Tem um estudo, na realidade não foi um estudo, foi uma criança lá no Peru que foi tratada, eles modularam com uma criança com paralisia cerebral e que eles pegaram um pedaço do protocolo nocaute, modularam ele e fizeram nessa criança. E é interessante que quando eu estava lá no México, esse professor estava mostrando o caso e a gente pôde ver toda a evolução. A criança, desde do dia que a criança entrou lá no centro médico, lá do Peru, na cadeira de rodas, e fazendo ozônio retal todos os dias, até o dia em que ela desceu as escadas correndo e indo embora. E assim, todo mundo chorou. E eu falei assim, mas como é que foi feito? Só ozônio. Então, assim, fazendo ozônio retal, eles modularam o protocolo nocaute. Então, como ele oxigena o cérebro, né? Com certeza, né? Então, realmente, vários exemplos aí da vida real, né? Eu estou mais do lado da teoria, a Marli mais no lado da prática, para vocês entenderem que temos aí tanto substrato científico quanto o caso da vida real, né? Inclusive, né, durante a pandemia também foi utilizado, né, o ozônio para COVID. Muita gente tinha névoa mental, cansaço cognitivo e tivemos bons resultados na prática. Você se lembra de algum caso desse, de fog, de névoa mental? Olha, a COVID, assim, eu me lembro muito bem que quando o governo mandou fechar as clínicas, eu não fechei a minha. Eu trabalhava escondida, tratando o pessoal da COVID, né? E porque como o ozônio ele foi importante naquela época, porque a gente sabe que ele mata ali o vírus, e não só isso, a gente viu os pacientes tudo com fibrinogênio lá em cima, dímero D também lá em cima, né? E a gente via que o ozônio melhorava a carga negativa do sangue e baixava ali os níveis de fibrinogênio. E como foi importante, tanto nessa parte, né, viral, como nessa parte, né, de fazer toda essa realogia no sangue ali. E depois que a COVID passou, aí a gente começou a tratar, né, as comorbidades que vieram do COVID, né? Essa névoa mental foi o que mais... Teve vários casos, né, de névoa mental, que nós tratamos com autoemoterapia maior, né? Os pacientes se queixando muito de esquecimento, e nós fazíamos autoemoterapia maior,
assim, fazíamos 10 sessões de autoemoterapia maior e os pacientes foram melhorando com essa questão dessa névoa mental, né? Esse esquecimento que o vírus trouxe para todo mundo. E também um dos casos que foi muito recorrente na época da Covid foi a questão os pacientes terem muito problemas de endotélio, né? Endotélio, problemas mesmo, né? Do endotélio, e a gente fazia autoemoterapia maior também para melhorar esses casos dos pacientes. Que eu cheguei a receber pacientes lá que já estavam assim, relataram que tiveram 2 vezes Covid e que já tinham ocorrido com vários sintomas, né, de dores nos membros inferiores, muito peso, muito cansaço, e não melhorava, e tomando remédio não melhorava, e aí a gente pedia os exames, principalmente o fibrinogênio e o dímer D, e você via que estava assim, pacientes que tomaram também a picada e estava tudo alto, né? Bem alto. E aí a gente entrava com autoemoterapia maior e esses pacientes, os níveis de fibrinogênio abaixavam e os sintomas iam embora. Maravilha. Então, só para explicar para o pessoal, endotélio é aquela camada mais interna dos vasos, tá? E durante a epidemia nós tivemos muitos casos de vasculites, né? Pela proteína spike, inflamação na parede interna dos vasos, né? E aí, como o ozônio tem efeito anti-inflamatório, como nós explicamos aqui, ele foi utilizado também para esses casos que tiveram inflamação das artérias por conta aí da doença, tá? Então, isso que ela estava falando agora há pouco, para quem não sabe o que é endotélio. Muito bem, temos uma pergunta aqui, tá? Queria até que a Marli respondesse aqui. Já ouvi falar que o ozônio é contraindicado para quem tem aneurisma, será verdade? Para quem tem não é verdade, não. Só que é o seguinte, há algumas situações que a gente tem que observar. Não se faz ozônio com menos de 1 mês, né? E não se faz ozônio nos casos de AVCs hemorrágicos, né? Ou mistos, não se faz com menos de 1 mês. Tem que ter um prazo, a gente tem que esperar um prazo para fazer. Não pode fazer logo de cara, logo no início. Eu acho que ela está confundindo com aneurisma com AVC, deve ser esse o ponto eu aí. acho que Aneurisma, pessoal, é uma dilatação sacular de uma parede de uma artéria, tá? Todo mundo ouve falar de aneurisma cerebral, né? Mas aneurisma pode dar no corpo inteiro. Aneurisma pode dar, por exemplo, na aorta, né? Então, se a pessoa tiver com aneurisma evoluindo, instável, um aneurisma grande, que tem risco de rompimento, você vai ter outros tipos de tratamento primeiro, tá? Você não vai partir logo para uma ozonioterapia, tá? Talvez seja essa, talvez a pessoa quis dizer AVC e estava lembrando do aneurisma, né? E, então é isso. Deixa eu ver que mais tem mais perguntas aqui. Fala dos seus cursos, doutora Marli. Bom, basicamente quase todos os meses eu tenho um curso, né? Eu vou ter um curso de ozonioterapia em outubro, que eu vou fazer junto com o doutor Hélio Mororó. Vai ser nos dias, acho que 13 e 14 de outubro. Vai estar na minha bio, né, de ozonioterapia. Eu tive um agora, esse mês, e vou ter outro agora em outubro. Também tem os cursos de PRP, de plasma rico em plaquetas, de interpretação de exames, de soroterapia.
Quem tiver interessado, está tudo na minha bio lá. Mas eu também quero falar do Congresso, né, doutor? Sim, é isso que eu ia falar, é hora de falar do Congresso. Tem que falar do Congresso que está em cima, gente. Nos dias 21, 22 e 23 de agosto, nós vamos ter o nosso Congresso Internacional de Ozonioterapia e Práticas Integrativas. Esse ano a gente tem 3 palestrantes internacionais, 2 vindo da Espanha, e o nosso famoso doutor Calunga, que todo ano vem nos prestigiar. Também a gente vai ter como novidade, né, uma mesa redonda, que vai ser no sábado, às 17 horas, uma mesa redonda onde nós vamos discutir o futuro da ozonioterapia no Brasil, junto com... O senhor está sabendo, né? Sobre a mesa redonda? Tem mais detalhes? Fale mais. Está lá no grupo. Então, a gente vai ter a mesa redonda, né? E também vamos ter mini cursos nesse congresso. O site tem música, agora que eu vi que tem música. É o vídeo aqui, é um vídeo. É um vídeo. A gente vai ter os mini cursos também, na sexta e no sábado, teremos mini cursos com vários professores que vão estar lá falando um pouquinho dos seus temas ali. Esse congresso ele está bem diversificado esse ano, né? Vamos contar aí com o doutor Alain Dutra lá conosco, palestrando lá na área da ozonioterapia. E você que não se inscreveu, se inscreva. É só entrar lá na minha bio, né? Quem ainda não me segue é arroba, acho que tá aí, arroba Marli com Y, tá? Marli, deixa eu colocar aqui na tela. Marli Ozonioterapia. Será que eu tenho já? Não, deixa eu colocar aqui agora. Arroba Marli Ozonioterapia, isso? Isso, Marli com Y. E faça a sua inscrição ali para o congresso. Isso aí. Assim, no Instagram, né? Isso. Tá? Então aqui, pessoal, quem é que está de palestrante aqui? A própria Marli, a doutora Luciquer, que vocês conhecem, que já fez umas 3 lives comigo, que foram lives, assim, na época lá da pandemia, que fizeram muito sucesso. Temos aqui André Luciano, Sérgio Brusadelli, Elisângela Parron, Felipe Caquete, o que mais aqui? Tedalso, Reginaldo Zanetti, Luiz Sterne, eu aqui, Sônia Urtmann, Claudinei, Conrado, Elane, quer dizer, são vários palestrantes, cada um com seu tema, né? Não vou também aqui falar todo mundo para não aborrecer vocês, mas vocês entram no site, tá? Eu vou colocar aqui na tela também o link do site para vocês. Deixa eu mostrar aqui, pronto. Tá bom, pessoal? Esse aí se você quiser colocar só Congresso Ozônio, vai aparecer no Google, ok? Mas esse é o link para o nosso evento de São Paulo aqui. Certo? Deixa eu voltar a colocar as tuas redes sociais aqui. Né? Deixa eu tirar da tela, pronto. E vamos ver se tem mais comentários aqui. Tem uma pergunta aqui da Vanessa. Ozônio para AAG. Eu não estou conseguindo entender que sigla é essa. Vanessa, você pode colocar aqui para a gente qual que é o AAG, tá? E tem a pergunta da Maria Luísa. Por o HIV, tem alguma novidade em relação ao ozônio? Não é novidade. Na realidade, eu tenho 3 protocolos no HIV. Eu já trato pacientes com HIV há muitos anos.
tem um protocolo, usa um protocolo cubano, né, que foi desenvolvido pelo Dr. Calunga, Dr. Benjamin e doutora Silvia Mendes, e para HIV, muito bom mesmo. Tem o meu livro, esse protocolo está no meu livro, que você também pode adquirir clicando na minha bio. Não é novo, o protocolo para HIV já existe há muito tempo. Mas acho que a pessoa estava perguntando se tem alguma novidade, mas não tem não, novidade, não. novidade não. É a mesma coisa que já tem há vários anos, né? É. E aí tem uma pergunta interessante aqui, ó, sobre o uso do ozônio para atletas. Quer responder? Depois eu complemento. Muito bem. Então, Ângelo, da mesma maneira que a gente falou aqui do ozônio para várias doenças, a gente tem que entender que o atleta, ele especialmente o atleta competitivo, o atleta profissional, ele é uma pessoa que sofre um estresse oxidativo muito alto, tá? Então, o maratonista, o profissional que tem alto desempenho, ele vai sofrer, tá, uma inflamação crônica mais acelerada que uma pessoa que só faz atividade física para a saúde, tá? Então, o ozônio, ele vai ser muito útil tanto para diminuir o estresse oxidativo do profissional que faz aí as maratonas, ultramaratonista, por exemplo, e também, especialmente, para as artrites, né, osteoartrites que esses profissionais têm, né, muitas vezes um jogador de tênis que pode desenvolver uma lesão no quadril, uma lesão no tornozelo, então você pode aplicar o ozônio diretamente nessas articulações inflamadas também, tá? Além do próprio ozônio retal, que vai ter esse benefício sistêmico, e a autoimunoterapia maior também, que vai ter os mesmos benefícios aí, mais intensos ainda do que o ozônio retal, se você tiver a infraestrutura adequada para isso. Geralmente, quando a gente fala para o ozônio em atleta, a gente tem que pensar no ozônio como a base dele, como um imunomodulador. Então, ele vai melhorar a circulação desse atleta, né? Ele vai dar aquela melhorar a carga negativa do sangue, vai melhorar muito a circulação. E melhorando tanto a maior como a microcirculação também, né? Que na micro a gente melhora todos esses casos inflamatórios e tudo mais, né? E então a gente tem que pensar sempre no ozônio, como ele está agindo no seu corpo na hora que você está fazendo uma atividade física, né? Melhorando assim a performance do atleta. Maravilha. E pergunta da Fanny aqui sobre os rins. Sim, na verdade, Fanny, pode ajudar pessoas que têm insuficiência renal aguda ou crônica, né? Vai ajudar pelo efeito anti-inflamatório, antioxidante, pelo efeito imunomodulador, vai ajudar, sim, a evitar a piora da função renal, tá? E, sim, Marcelo, tem muita gente que trabalha com ozônio injeção, como intradermoterapia, para queda de cabelo. Tá? Apesar do ozônio injetado no couro cabeludo, dói. Eu já fui submetido a isso, eu sei que dói, especialmente os homens que não são muito resistente à dor, né? Ozônio no couro cabeludo. Mas que tira todo o estresse. Na realidade, quando a gente faz o ozônio no couro cabeludo, eu que trabalho numa clínica capilar, eu sempre falo para as meninas, antes de qualquer coisa que você for fazer no couro cabeludo do paciente, você tem que fazer ozônio. Porque a gente precisa melhorar o estresse oxidativo ali no couro cabeludo. E o ozônio ele tem o poder de entrar ali no bulbo capilar, tirando aquele estresse oxidativo. E quando ele faz isso, tudo que você for fazer, ou seja um PRP, ou seja uma mescla que você for aplicar ali, o resultado vai ser muito melhor quando você faz primeiro o ozônio.
Tá, então está respondido o Marcelo aí, né? O AAG, a Vanessa não mandou mais mensagem aqui para o que ela quis dizer com o AAG. Né? Não estou aqui entendendo que doença é essa, né? Deixa eu ver aqui. Se a dona Ana Paula souber o que é o AAG, eu posso até falar a respeito aqui. Pode ser que eu não estou me atinando para a sigla aqui. Deixa eu ver se tem... tem aqui uma pergunta da Irma, que é uma seguidora aí bastante firme do meu canal. A água ozonizada por filtro doméstico tem efeitos benéficos consideráveis? O que você quer falar sobre isso? Olha, é uma água de qualidade, né? Claro que vai ter um efeito muito bom para a microbiota, né? Eu só queria ressaltar a questão da água ozonizada feita na máquina medicinal, né? Que a gente não... Ozônio é muito bom, a gente até trata gastrites, e no protocolo da gastrite a gente utiliza a água ozonizada, porém, a gente tem que ter a consciência que a gente não pode beber água ozonizada todos os dias. E eu falo isso de uma máquina de uso medicinal, que gera oxigênio. A doméstica, não. Essa você pode tomar todo dia. E tem um efeito, sim. Você está tomando uma água tratada, né? É uma água que tá tratada. Não é água sem cloro. É uma água muito mais pura, com um pH muito melhor do que uma normal. Na verdade, é isso que você falou, é importante, porque o pessoal confunde um pouco mesmo. Existem vários geradores domésticos, tá? Para banheira, para água que vai ser consumida, e o grau de ozonização é bem mais baixo, tá? É bem mais baixo, e para um uso recorrente, para um uso assim preventivo, é adequado, mas não vai ser terapêutico, né? Para um uso terapêutico, aí você vai precisar realmente buscar um profissional que trabalha com gerador, né, grau médico mesmo de ozônio, né, que vai ter uma concentração bem maior de ozônio, tá? Mas sim, a Irma, tem aí empresas que produzem água ozonizada para filtro, que também é uma água purificada, que também é uma água, às vezes, hidrogenada, e também uma água que, às vezes, recebe um tratamento também magnético. Então, tem várias empresas aí que fazem esse tipo de coisa, e para um consumo doméstico, como é uma concentração muito mais baixa, né, de ozônio, está, sim, apropriado, tá? Tem uma pergunta aqui, o que eu saiba, acho que o plano de saúde... Doutor, antes de eu ler essa pergunta, a AG dela, que a menina colocou, é a alopecia androgenética. E trata assim, tá? Tem um efeito muito bom, é aquilo que a gente já acabou de conversar aqui. Bom. Eu não uso essa sigla, tá? Eu também. E olha que eu trabalho numa clínica capilar e a gente não usa. Eu não uso essa sigla, não. Mas sim, a alopecia androgenética vai ajudar, sim. Lembrando que a alopecia androgenética, tá? Ela começa por causa que o bulbo capilar tem receptor para DHT, dihidrotestosterona, e ele fica muito sensível à dihidrotestosterona, e o bulbo ele vai micronizando e vai ficando bem pequenininho, e isso vai gerando esse perfil de calvície masculina, mas que tem em mulheres também, tá? Que pode ser essa calvície que começa aqui frontal e vai avançando, ou aquela calvície que começa aqui, né, nessa região, ou até mesmo os dois padrões ao mesmo tempo, que vai juntando aqui, né? Então, isso daí tem vários tratamentos. Da medicina mais ortodoxa, se usa bloqueador, né, da 5-alfa-redutase, a finasterida, dutasterida, é a principal linha de tratamento, mas o ozônio tem um papel bem interessante aí, sim, interessante, como terapia adjuvante, tá? Né? E a pergunta do Alessandro, que ele tinha feito antes, sim, ajuda no diabetes. Eu comentei aqui, talvez você não estava na live, Alessandro, ele é usado para ferido do pé diabético, tá? O ozônio, tá bom? Então, ele tem um papel bem interessante para o diabetes, sim, não é o único tratamento. Obviamente, você vai tratar o diabetes com dieta, atividade física, com antidiabéticos, de modo geral, mas o ozônio vai atuar também, tá? Acho que tá bom também, o ozônio retal,
Ele atua ali também ele vai ajudar na diabetes, além dos marcadores do estresse oxidativo. Isso. É muito importante, tem até um protocolozinho de ozônio retal para diabetes, pensando nessa parte do estresse oxidativo. Com certeza. Pessoal, então eu vou começar já a gente se preparar para encerrar, né? Para não ficar um vídeo muito longo, depois as pessoas não quiserem assistir a versão gravada, tá bom? Então, vamos às conclusões, tá? A primeira conclusão que eu quero que vocês levem para casa: o ozônio médico em dose controlada, ele é neuroprotetor e não neurotóxico. A chave é a dose certa e a via correta. Ele atua em pelo menos 5 mecanismos que nós falamos ao longo dessa live aqui, mas vamos repetir mais uma vez: antioxidante, anti-inflamatório, imunomodulador, oxigenação aumentada, limpeza celular, nutrição neuronal, tá? Então, a gente estuda, né, quando a gente faz a formação no exterior, lá nos Estados Unidos, do protocolo RECODE, Reverse Cognitive Decline, que a neurodegeneração ela não é simplesmente um acúmulo de beta-amiloide ou de proteína tal. Ela é um telhado com vários buracos. Então, cada buraco representa um mecanismo diferente que levou aquela pessoa a desenvolver uma lesão neurológica, tá? Então, tem o componente inflamatório, tem o componente de falta de substâncias moduladoras, né, que é o atrófico, tem o aspecto oxidativo, tem um aspecto do diabetes cerebral, tem um aspecto circulação, o traumático. Então, o ozônio ele ajuda a tapar vários desses buracos numa tacada só, né? E aí vocês que vão participar desse maravilhoso congresso vão assistir minha aula, né? Eu não vou entregar toda a aula aqui também na live. Aí não dá, né? Senão eles não vão no congresso. Senão eles não vão no congresso, né? E pouquíssimas terapias têm todas essas características juntas, tá? E mais uma coisa, temos estudos clínicos em humanos mostrando resultado, não é só rato de laboratório, tá? Eu comentei aqui um estudo com 174 pacientes com melhora cognitiva, um ensaio para AVC com resultado robusto, estudos pós-Covid com melhora do marcador BDNF. A quarta coisa que eu queria dizer para vocês, a ozonioterapia, apesar desses casos que a Marli falou aqui, do autismo, da menina do câncer de mama, que são casos reais, pessoal, a gente tem que entender isso, que não usar o ozônio isolado, tá? A ozonioterapia é complementar, não é uma terapia para substituir outros tratamentos, não largue seus remédios para usar só o ozônio, tá? Usem ele como parte de um protocolo mais amplo, e você viu aqui, teve um caso lá que teve uma resposta maravilhosa e o médico viu que não precisava fazer determinado tratamento. Aí foi um julgamento médico para aquele caso que ele ia fazer N etapas e reduziu, simplificou o tratamento porque viu uma resposta maravilhosa com o ozônio. Mas não deixe de fazer o seu tratamento, use o ozônio dentro de um protocolo mais amplo, tá? Porque ele mexe em vários alvos ao mesmo tempo que os remédios convencionais geralmente não conseguem alcançar todos esses alvos dessa forma, tá? E é por isso que a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados no Congresso Internacional de Ozonioterapia e Práticas Integrativas, que a doutora Maria está organizando em São Paulo, tá? Quer falar de novas datas? Nos dias 21, 22 e 23 de agosto. Estamos aí há 20 dias desse congresso. Pessoal, esse congresso está com valor... No Hotel E-Suites, tá? Ali em Congonhas. Hotel E-Suites em Congonhas, é um hotel bem próximo do aeroporto de Congonhas, tá? Pessoal, esse congresso está com um valor muito, muito acessível, tá? Quem que pode participar desse congresso, doutora Marli? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Aí eu vou responder de uma forma bem peculiar. Todo mundo que quer ter conhecimento. Ótimo. Então, vocês estão vendo que é aberto a todo o público, aberto a terapeutas, profissionais da área de saúde, a curiosos, a pessoas que tenham aí um desejo genuíno de melhorar a sua saúde de seus pares, né? E, então, a gente não deixe de participar. O valor está realmente muito acessível, tá? É uma coisa que eu acho que vale muito a pena. Todo mundo que eu encontrei nesses congressos aí ficou muito gratificado de participar, tá bom? Então,
se vocês se interessaram, se vocês gostaram do que a gente falou aqui, imagina você ir lá com palestras mais aprofundadas, com casos clínicos reais, com protocolos mais detalhados. Então, não perca essa oportunidade para participar desse evento, tá? Sem contar o network, né, doutor, que é Opa, fantástico, né? Com certeza, né? É muito Lá bom. você vai ter a oportunidade de conhecer várias pessoas interessantes, vai ter a oportunidade de me encontrar lá, de encontrar com a Marli, de vários outros colegas aí que você só vê nas redes sociais, tá bom? E então é isso, pessoal. Eu queria agradecer imensamente pela presença da doutora Marli, né? Nós tivemos essa conversa maravilhosa, que vocês puderem ter várias informações aí, tá bom? E eu queria só, acho que essa pergunta é relevante, só uma última pergunta que você possa responder, Marli, para a gente encerrar aqui, tá bom? Onde procurar um profissional habilitado no ozônio? Aqui, primeiro, aqui, ó. Primeiro já está o arroba aqui na tua frente, certo? Primeiro desse arroba aí. Mas você comentar mais a respeito? Isso. Primeiro nesse arroba. Eu tenho uma clínica aqui em São Paulo, né, na Vila Mariana. Tem o Instagram da clínica. Pode me procurar aí também. Quem é de Brasília, eu também tenho uma clínica em Brasília, onde eu atendo também. E no Brasil todo, a gente tem profissionais que atuam com ozonioterapia. Existe um grupo, né, no Instagram não, no Telegram, que é um grupo Ozonioterapia pelo Mundo. Nesse grupo são mais de 1.000 pessoas e tem a habilitação de vários profissionais de ozonioterapia. Eu não sei de onde você é, mas a gente, pelo Telegram, é mais fácil de você encontrar um ozonioterapeuta. E tem também o site da ABOST, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia. Que tem vários profissionais Isso, que são e tem o site da SOBOM também, que é a Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Médica. Então, é só procurar, não é difícil. Temos o IBOA, né? O IBOA também, né? Que é o Instituto Brasileiro de Ozonoterapia e suas aplicações, que também tem vários profissionais cadastrados lá. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Sempre lembrem, tá? Que as lives ficam sempre gravadas. Eu recebo essa pergunta há 10 anos, todas as lives. Né? Só vai sair do ar, tá? Se eu falei alguma besteira aqui que o YouTube não gostou, tá certo? E aí ele vai querer apagar a live, mas aí compartilhe esse vídeo com quem você ama, compartilhe esse vídeo com quem você gosta, tá? Ajude a divulgar essas informações que muitas vezes elas não são divulgadas o suficiente nas redes sociais, né? É verdade. Então, nós nos vemos na próxima live, tá? E novamente agradecendo a presença da Marli aqui. Muito obrigada, eu que agradeço, doutor, e espero o senhor lá. Estaremos lá, tá? Estaremos lá. E boa Tchau, noite pessoal. a todos. Boa Beijo noite. no coração de todos.